Cara, é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo. Eu gravei vídeo 2 vezes e deu errado porque o meu computador simplesmente identificou o microfone da webcam e não o meu microfone de verdade. Então, sinceramente, é a terceira vez que eu tô gravando isso e agora vai ser só a voz, então vai ser só a minha voz rolando com o gameplay no fundo. E se não der certo dessa vez, eu sinceramente desisto, ok? Então, bora lá. Hollow Knight é um jogo que eu comprei ali por 2020, eu acho, porque foi uma época que eu fiquei muito viciado em Metroidvanias. Eu fiquei muito fascinado com esse estilo de jogo. Até então eu não tinha jogado nem Symphony of the Night, né? Eu, com 20 anos na cara, nunca tinha jogado Symphony of the Night. No começo de 2020 eu joguei Blasphemous. E Blasphemous é, sinceramente, um dos meus jogos favoritos. Ele é maravilhoso, incrível. E eu achei o Blasphemous tão incrível que eu quis jogar mais Metroidvanias. Eu quis entender melhor esse estilo, né? Eu já gostava muito de Souls-likes, então eu quis entrar nesse mundo dos Metroidvanias. E aí eu comprei alguns jogos, joguei alguns jogos, né? Joguei ali Axiom Verge, joguei Symphony of the Night, né, naquele mesmo ano. Rejoguei Castlevania Curse of Darkness, que é um dos Metroidvanias mais incríveis já feitos nesse mundo e um dos meus jogos favoritos também. Joguei os 2 Guacameles e gostei muito de todos esses jogos. Apreciei bastante todos eles. Só que aí joguei um joguinho chamado Grime e na época eu lembro de não ter achado Grime tão legal, não ter gostado de Grime. E foi nessa mesma época que eu comprei Hollow Knight, porque todo mundo falava muito de Hollow Knight, né, que ele era incrível, maravilhoso. E eu fiquei muito curioso de jogar, tava muito compenetrado ali nos Metroidvanias. Mas por eu não ter gostado muito de Grime, eu acabei deixando de lado um pouco o gênero, né, pra ir jogar outras coisas e acabei não jogando Hollow Knight. Aí corta pra 3 semanas atrás, quando eu finalmente instalei Hollow Knight, pensei, vou jogar Hollow Knight, porque Silksong foi lançado, e eu pensei, né, se eu gostar de Hollow Knight, talvez eu compre Silksong, jogue Silksong também, por causa do hype que esse jogo tava tendo e tá tendo até agora. Eu acabei não gostando muito de Hollow Knight. Eu não sei se é porque o gênero Metroidvania não é mais um gênero que me inspira, né, tanta paciência, tanta vontade de jogar. Preciso rejogar Blasphemous, porque até hoje eu não joguei as DLCs. Talvez rejogando Blasphemous eu veja que Metroidvania não é mais a minha praia, ou talvez seja, e realmente Hollow Knight eu não gostei mesmo. Mas, né, vamos ao que eu gostei de Hollow Knight. É muito engraçado, né, fazer esse vídeo porque eu não tenho muito o que dizer sobre Hollow Knight com muita paixão, porque vocês sabem como quando eu odeio um jogo de verdade, eu faço um vídeo de 40 minutos falando como esse jogo é merda. Mas quando eu amo muito um jogo, eu também faço um vídeo falando sobre ele, como eu amo ele, como ele é incrível. O problema é que Hollow Knight é um jogo que eu fiquei extremamente indiferente, sabe? Eu não me inspirei a falar muitas coisas dele. Até as partes que eu gostei do tipo assim, é muito bom, mas ok, não é muito pra mim. Mas, enfim, vamos ao que eu gostei do jogo e depois eu vou falar sobre o que eu não gostei. Primeiramente, as animações do jogo, elas são muito bem feitas. Dá pra ver que tem muita paixão envolvida, muito amor, né, pra produzir as animações do jogo. São muito fluidas. Hollow Knight é um jogo muito fluido, né, muito suave de se jogar. E isso é indispensável pra um Metroidvania, né. É muito legal quando você navega pelo mapa e você anda grandes distâncias daquela maneira suave, que você não sente o jogo travando toda hora em algum obstáculo ou em algum inimigo. A trilha sonora do jogo é muito bonita, ela é bem melancólica e isso complementa muito bem a história do jogo, que eu já vou falar sobre ela, inclusive. Mas eu gostei bastante, algumas musiquinhas até ficaram na minha cabeça, eu me vi cantarolando elas em algum momento quando eu tava, tipo, cozinhando aqui em casa. Então, eu acho que ela cumpre muito bem o papel dela de te deixar melancólico, né, estoico em algumas partes, e de trazer a emoção que ela deve para as batalhas com os chefes. E a jogabilidade do jogo, né, os controles do Hollow Knight são também, assim como as animações, são muito suaves,
são muito tranquilos de se executar. Você não sente aquele personagem travado, aquela coisa de um personagem preso no chão, sabe? É tudo muito suave, você consegue viajar pelo mapa muito fácil, é muito gostoso de navegar pelos mapas de Hollow Knight, porque os controles são muito bem responsivos e muito bem feitos também. Mas é aí que acaba o que eu gostei, basicamente. Então, o que eu não gostei muito desse jogo foram muitas coisas, mas primeiramente foi o estilo de arte. Eu não sei se é porque o jogo tem um ar de Tim Burton e eu odeio Tim Burton, então não sei se gerou essa antipatia em mim. Mas eu achei também um estilo de arte meio bobinho, sabe? Uma coisa meio filme da Disney, mas não pra crianças, assim, pra adultos Disney. E eu sei que isso é uma coisa 100% de gosto, tá? Eu sei que é uma coisa que tem gente que gosta bastante, acha incrível. Realmente é uma arte muito bem feita, mas eu, sinceramente, acho que é boba. Simplesmente não me pegou, assim, não se comunicou muito comigo. A história do jogo também, eu achei ela pouco original, em primeiro lugar, porque ela é basicamente a história de Dark Souls 1. É literalmente isso. É um rei que tem um reino muito grande, muito próspero, que todo mundo vive em paz. E aí, de repente, uma força externa, uma divindade, uma entidade ameaça o reino dele com uma praga ou escuridão. Aí o rei fica tentando achar várias maneiras de conter, né, essa entidade, esse problema. E aí, em um ato de desespero, no último recurso dele, ele faz um sacrifício gigantesco e sela, né, e estanca esse mal, né, que assola o reino dele. Mas, né, esse sacrifício ele dá certo no começo, mas aí depois de um tempo ele começa a não dar mais tão certo e a não proteger tanto assim o reino, e aí precisa vir um Zé Mané lá de Chique Bahia pro reino pra tentar resolver a parada. Isso é literalmente o plot de Dark Souls 1. Assim, só muda o lugar, muda alguns nomes, mas em essência é literalmente a mesma coisa. E assim, eu não tô dizendo que isso é ruim, mas eu acho que em Hollow Knight eles fizeram um trabalho não tão bom em contar a história, em comunicar a história, como em Dark Souls. E sobre o gameplay do jogo, tem 2 pontos pra mim que, assim, mataram completamente a experiência. Primeiramente, o posicionamento dos bancos. Eu achei eles pouco inteligentes. Eu acho que eles não necessariamente deveriam ter mais bancos pelo jogo, mais checkpoints, mas eu acho que eles poderiam ser melhor reposicionados. Porque em vários momentos, né, isso é uma coisa que interliga com o problema dos bosses, que eu vou falar daqui a pouco, mas em muitos momentos eu fiquei tão frustrado de saber que eu ia ter que voltar de um banco super longe, que eu simplesmente parei de jogar. Falei, ok, pra mim hoje deu, amanhã eu tento de novo com mais paciência, sabe? Mas eu acho que nada é mais frustrante do que alguns chefes desse jogo. Quando eu tava jogando, eu senti em alguns dos chefes uma sensação muito estranha, de tipo assim, alguma coisa não tá certa aqui. E aí eu tava no YouTube um dia e foi me recomendado um vídeo que chama O Problema do Reposicionamento com os Boss do Hollow Knight. E aí eu cliquei porque me chamou a atenção. É bizarro como o cara deu nome aos bois do que eu tava sentindo e eu fiquei assim, cara, é literalmente isso. Agora eu entendi porque que eu não tô tendo a mesma vibe, né, com os boss de Hollow Knight. Basicamente, o problema desse reposicionamento dos chefes, né, alguns deles, é que como Hollow Knight é um jogo 2D, né, você tem só o eixo X e Y para se movimentar e o boss também tem, isso limita um pouco o posicionamento de onde o boss pode ficar. Porque afinal de contas, as arenas de chefe desse jogo são retângulos, né? Que você pode ir pra cima e pra baixo ou da esquerda pra direita. E se os chefes não tivessem uma maneira de se reposicionar durante a luta, isso iria trivializar eles completamente, né? Eles iam ficar só num lugar, tomando porrada e você saberia exatamente onde eles ficariam até o final da luta. Para que isso não acontecesse, vários dos chefes eles têm um movimento de se reposicionar. E geralmente é basicamente ele dando um pulo de um lado para o outro da tela.
Isso não seria um problema se Hollow Knight não tivesse dano de colisão. Então, se você encosta em algum inimigo, você automaticamente toma dano. Ele não precisa executar uma animação de ataque para te machucar. O simples fato dele encostar em você já tira um ponto de vida seu. E isso inclui os chefes do jogo. E por que isso é um problema? Será que o pulo dele, né, o reposicionamento do chefe, não conta como um ataque? Sim, conta como um ataque. Mas Metroidvania, ele é um estilo, né, muito conhecido por ter boss fights, mas geralmente os chefes eles têm uma telegrafia de todos os ataques dele. Então, com base na telegrafia do ataque, você já sabe como reagir àquele ataque. Vamos pegar um exemplo, a Hornet. A Hornet, você luta com ela 2 vezes no jogo, né? A primeira vez ela tá mais lenta e a segunda ela tá no potencial todo dela. Mas quando você luta com ela a primeira vez, você já percebe que ela tem telegrafia de todos os ataques dela. Então ela tem a telegrafia do ataque quando ela pula e no ar ela para dar um ataque em área. Ela tem a telegrafia do ataque que ela dá um dash pra frente. Ela tem a telegrafia do ataque que ela joga a agulha dela e pega a agulha de volta, como se fosse um boomerang. Então, observando esses ataques e essas telegrafias, você já sabe como responder a cada um dos ataques dela. O problema é que a Hornet e a maioria dos chefes que tem esses movimentos, né, esses pulinhos para se reposicionar, esses pulos não tem telegrafia nenhuma. Então, como o chefe te dá dano de colisão, é basicamente um ataque sem nenhuma telegrafia. Então não tem como você reagir. E isso faz, né, isso força 2 coisas em você. Primeiro, você fica totalmente paranoico de quando será que esse chefe vai pular, e eu preciso ter a reação de 1/100º de segundo para saber para onde ele vai, porque não tem como saber o quão longe ele vai pular e o quão alto ele vai pular e para qual lado ele vai pular. E segundo, limita um pouco a movimentação do jogador em um jogo onde um dos maiores pontos da jogabilidade é se movimentar pelo cenário. Então, isso deixava o jogo extremamente frustrante. Muitos dos boss que eu morria, eu ficava, cara, eu não morri porque eu errei na leitura de um ataque dele. Eu morri porque ele simplesmente resolveu pular em cima de mim quando eu, sinceramente, não estava esperando isso. E eu não tinha como ler isso, porque ele não tem nenhuma telegrafia. Um bom exemplo de boss que é muito legal desse jogo é os Lords Gafanhotos. São 3 gafanhotos, né? Inicialmente, só um luta com você e quando você derrota ele, os outros 2 lutam com você ao mesmo tempo. Esses chefes, eles têm um sistema de reposicionamento que é um teletransporte. Então ele não dá um pulo na tela e se ele acertar você, ele te dá dano. Não tô dizendo que eles são fáceis, porque eu matei eles de segunda. Eu morri uma vez pra eles, porque eles são muito rápidos. E eu, sinceramente, não me senti frustrado nesse chefe. Eu pensei, pô, maneiro, vou tentar de novo. E é esse o sentimento que a gente tem que ter em um chefe. A gente não pode ficar tão frustrado a ponto de sair do jogo, o que aconteceu comigo várias vezes. E isso, aliado ao posicionamento dos bancos, né, dos checkpoints, foi o que acabou pra mim. Porque eu morria pra um ataque do chefe que eu não tinha como ler, que eu não tinha como saber, né, que é basicamente ele dando um pulo pra cima de mim. E quando eu morria, eu pensava, porra, cara, eu vou ter que voltar lá da casa do cacete e vai ter um monte de monstro no caminho. E aí me desanimava completamente. E a frustração ia nas alturas. Eu acho que se eles tivessem feito um esquema tipo de Elden Ring, que você tem um checkpointzinho ali, um ponto de spawn na porta do boss, eu acho que a frustração não iria existir, basicamente. Porque você iria tentando até você matar o boss e você aprender, né, os ataques dele, aprender exatamente como ele se comporta. Mas, como o jogo funciona, esse tipo de atitude, né, esse tipo de estilo de jogo, ele simplesmente é totalmente desincentivado. Mas apesar de não ter gostado de Hollow Knight, ter me sentido extremamente frustrado e achar que os chefes do jogo têm problemas seríssimos, dá pra ver que Hollow Knight é um jogo muito bem feito. Ele é um jogo que exala, né, aquele amor que os devs colocaram. E em muitas partes é um jogo que brilha bastante, né, principalmente na jogabilidade, né, nos controles do jogo, como eu elogiei, como eu falei. Mas, sinceramente, eu acho que a frustração em alguns pontos do jogo foi tão grande que
engoliu um pouco esses pontos positivos pra mim e me fizeram não ter vontade de continuar jogando ele, infelizmente. Eu terminei o jogo com 60% do mapa, e eu, sinceramente, não vou fazer 100%, eu não tenho vontade. E também não tenho vontade de jogar Silksong, provavelmente não vou jogar Silksong. Só de pensar em jogar um jogo daquele tamanho de novo e liberar o mapa, eu já fico nervoso. Eu queria muito ter gostado de Hollow Knight, mas essas coisas meio que minaram completamente qualquer senso ali de desafio que eu tivesse enquanto eu tava jogando. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo e viu até o final, dá um like, mostra pros seus amigos, faz um comentário. Eu espero voltar em breve, né, com mais um vídeo. Eu estou rejogando Dragon's Dogma, um jogo que eu gosto bastante, que inclusive tem vídeo aqui no canal, mas é um vídeo velho, tá meio mal feito, a imagem é ruim, o som é ruim, mas eu tenho muito orgulho dele, eu gosto bastante desse vídeo, então se você quiser assistir, vai assistir, só não repara muito na qualidade. Talvez eu faça um vídeo, né, um vídeo novo sobre Dragon's Dogma, falando por que eu acho ele tão incrível, tão genial, e por que ele sempre é um jogo que eu revisito regularmente. Mas enquanto isso não acontece, eu fico por aqui. E eu espero ver você no próximo vídeo. E eu agradeço mais uma vez a sua audiência. Valeu, falou e até mais.